Mensagem do nosso irmão Carlinhos. Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um aqui presente, amém? A nossa leitura de hoje vai se encontrar no livro de 1 Reis, no capítulo 16. Primeiro Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30. No ano 38 do reinado Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Palavra do Senhor. Carlos Henrique. Para os mais próximos, tio Carlinhos. Bom dia, igreja. O pastor Ronaldo, ele diz que ele estava cansado de vocês, ele vai tirar 2 semanas de férias. Aí a igreja pergunta, mas já? Nem começou o presbitério e o irmão já vai descansar, né? Então assim, vamos estar orando, ele e Soraya vão descansar um pouco, que Deus abençoe, amém? Que momento de nós estarmos aqui falando com Deus, os louvores maravilhosos, a oração, a ceia, e nós ceiarmos juntos é coisa fantástica. Mas mesmo assim, conversando com o pastor Ronaldo, se alguém tiver necessidade de sair na hora da mensagem, fica à vontade. Eu só quero entender que vocês vão e o culto é tão bom que você vai, mas manda dessa aqui para cá, ok? Fique à vontade para ir, não é isso, Ronaldo? Vai buscar mais 1 ou 2 ou 3, ok? Caverna, um lugar de reflexão. Eu sempre tenho pedido à igreja para ficar atento às necessidades dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos. É essencial que nós fiquemos atentos a essas necessidades. A EBD, ela não vai fazer um papel que é meu, que é seu. Ela vai nos ajudar a ajudar os nossos filhos. E temos um tempo de qualidade com nossos filhos, com nossos netos, sobrinhos, é fantástico. Por quê? Esse mundo da internet realmente está apavorando. E se nós não ficarmos atentos à necessidade deles, eles vão ver coisas que não podem. Então é essencial que você e eu assistamos com eles alguns filmes religiosos, até outros filmes mesmo, né? Eu assisto todo tipo de filme com o Caio. A gente ri junto, a gente brinca junto, a gente escuta louvores juntos. Ele até fala comigo, ô vô, nós vamos apresentar esse cântico lá na frente. Eu falei, vamos sim, Caio, né? E dos últimos filmes que eu assisti com o Caio, é um desenho, um filme gostosinho, né? Os Grudes. Alguém já assistiu? Não? E fala de uma família, onde aquela família, eles moravam numa caverna. E essa caverna, o pai ficava tão preocupado com as coisas que iria acontecer, que tudo que acontecia, ele pegava o pessoal e já levava para a caverna. Só que os familiares, a mãe, os filhos, começaram a se cansar de ficar nessa caverna. Aí o pai ficou tão triste com essas atitudes, que eles não estavam respeitando ele mais, que ele se desligou. Literalmente ele ficou numa caverna.
As irmãs têm experiência. Seu marido tem ficado na caverna? O que é a caverna? Quando nós estamos tristes, emburrados, nós vamos lá e ela chega, o que aconteceu? Nada. Mas o semblante não muda. E ela conversa, insiste com a gente continua do mesmo jeito. Eu estou falando porque eu fico em caverna, ou eu já fiquei muito em caverna. Até o momento que a Luciana chegou perto de mim, por que você casou comigo? Você é o super-herói que consegue resolver os seus problemas sozinhos? Você é autossuficiente? Rapidinho minha caverna curou. Saí rapidinho da caverna. Mulher brava, gente, faz com que a gente reflita mais nas necessidades. Mas também não é só homem que fica em caverna, não. Mulher também fica em caverna, não é, Marden? E é difícil tirar a mulher de caverna. Só tira com flores, bombons, passeio, vai no shopping. Só assim nós conseguimos tirar as mulheres da caverna. Não? Estou mentindo? Então vamos dar um jeito nisso aí. Eu amo ler toda a Bíblia. Eu amo ler o Velho Testamento. E quando eu leio o Velho Testamento, parece que eu sinto mais a presença de Deus, né? E Deus falando mais com os homens, né? Eu vejo que alguns homens, Deus falou e forjou eles no deserto. Eu vejo que alguns homens foram forjados no mar. Mas também eu percebi que tem homens que são forjados em cavernas. Cavernas que é Ele e Deus. E na leitura feita, no reinado do rei Acabe, ele fez questão de fazer tudo que o Senhor não gostava. Ele construiu um prédio enorme para 450 adoradores de Baal. Imagine o nosso prédio aqui. Algumas semanas atrás nós recebemos irmãos de toda a cidade e ela ficou todo cheio de gente e tudo. Imagine uma igreja construída para 150 adoradores. Que coisa desagradável para Deus presenciar. E a Bíblia relata que Acabe fez questão de fazer esse prédio. E mais, ele fez questão de casar com a Jezabel, aquela adorador de Baal. E Deus começou a olhar aquilo tudo, e Deus começou a visualizar como que a depravação estava sendo introduzida no meio do povo. Aí Deus chamou o teu servo Elias. E Elias ia ter um papel fundamental. E por isso deixou registrado esse fato narrado na Bíblia. Eu sempre falo, né? A Bíblia é tão sincera que ela deixa registrado os grandes feitos e os delícias dos homens de Deus. E começando aqui, em 1 Reis, de 1 a 7, por favor. 1 Reis 17, de 1 a 7. Ora, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui e vai para o oriente, onde esconde-te junto ao ribeiro de Queride, que está ao leste de Jordão. Beberás do ribeiro, eu ordenarei aos corvos que te alimentem. Assim falou Elias, e fez conforme a palavra do Senhor, e foi e habitou junto ao ribeiro de Queribe, o leste de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã,
como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva há muito tempo. Eu gostaria que vocês começassem a prestar atenção, onde Deus vai estar usando um profeta para atingir o rei Acabe. E é interessante que vocês vão estar podendo analisar que a palavra daquele profeta tinha muito poder. O poder é tanto que ele confrontou um rei. E olha que quando Elias, ele confrontou aquele rei, ele já tinha dado aquele recado para ele, que o Senhor disse, já deu o teu recado. Agora você vai sair daqui, você vai para outro lugar e você vai descansar. Você vai beber dessa água, os corvos vão te alimentar. Passaram-se alguns dias, aquele ribeiro secou porque não chovia. Aí Deus entrou com o segundo plano. Você, Elias, você vai estar com uma viúva de Serepta. Essa viúva, ela vai te alimentar. E se você ler a história, aquela viúva, ela tinha um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Se eu e você chegássemos naquele lugar, nós teríamos vergonhas até de pedir alguma coisa para aquela viúva. Mas quem estava no controle não era Elias, não era eu, não era você, é o próprio Deus. E sabe o que Elias falou para aquela mulher? Eu estou com fome, prepara para mim um pão ali, eu vou me alimentar. E ela falou, como eu vou preparar? Se eu só tenho um pouquinho só para mim, para os meus filhos, para o meu filho. E se eu fizer, nós vamos comer e depois nós vamos preparar para morrer, porque não tem mais comida nenhuma. Aí Elias falou, olha, atente para a voz do Senhor. Quando você escuta a voz do Senhor, não faltará trigo, não faltará azeite. Enquanto a chuva não voltar, o que vai acontecer? Não faltará farinha e não faltará azeite para você fazer o pão. E foi isso que aconteceu. Enquanto o profeta estava hospedado naquela casa, tinha fartura à vontade. Quanto mais se fazia, mais tinha. Quanto mais se fazia, mais tinha. Mas chega um momento em que o filho daquela viúva, ele ficou doente, ele veio a falecer. E ela começou a ficar triste com ele, falou, puxa, eu te recebi tão bem, eu te dei a comida que era do meu filho e tudo, e você ainda, e Deus ainda permite que o meu filho venha ficar doente. Sabe o que aconteceu? O filho daquela viúva faleceu. E naquela conversa, Elias, ele clamou ao Senhor pelo filho daquela viúva. O que aconteceu? Aquela viúva, ela pôde sentir a alegria de ver o seu filho sendo ressuscitado pelo profeta Elias, pelo poder de Deus. E olha o que ela diz no finalzinho do versículo 17, capítulo 17, 24. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca, ela é verdade. A palavra do Senhor na tua boca tem sido verdade, meu irmão? Será que você tem tido essa fé, essas experiências com Deus, como teve aquela viúva de perder o seu filho, e mesmo assim, ela agradeceu a Deus por todos os feitos ali narrados.
Depois desses momentos, onde Deus, ele permitiu que ele estivesse hospedado na casa daquela viúva, e a iniquidade, o pecado continuava. Aí Deus falou com ele: está na hora de você ir estar com Acabe, e você vai falar com ele tudo que eu tenho te falado. Em 1 Reis 18, 17, vamos ler, por favor. 1 Reis 18, 17 ao 20. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador da paz? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, deixaste os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora manda reunir a mim todo o povo no Monte Carmelo e traze 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos posteridos que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou os filhos de Israel e reuniram os profetas no Monte Carmelo. Olha só, que dura missão tinha o profeta Elias. Mas vocês estão percebendo que Elias estava tão seguro de si, que ele se achegou ao rei e começou a conversar com ele naturalmente. E ele começou a mostrar as iniquidades que o povo estava fazendo por causa daquela Jezabel adorando aos deuses Baal. Sabem, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós ficamos perdidos. E aquele povo estava perdidos. Do 18, de 21 a 24, diz o seguinte, por favor. Elias já chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu, porém o povo não respondeu nada. Quando Elias chegou-se ao povo e disse: vocês vão ficar o quê? Perdidos, vocês estão em cima do muro, vocês não sabem a quem vocês vão estar seguindo, se é o Deus verdadeiro ou se é o Deus Baal. E o povo ficou calado. No versículo 22, então Elias disse ao povo: eu fiquei dos profetas do Senhor, mas dos profetas de Baal são 450 homens. Dai-nos 2 novilhos, escolhem entre eles, escolham eles para si, deem-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividiram em pedaços e ponham sobre a terra, sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu: essa é uma boa palavra. Quando o profeta propôs pegarem 2 novilhos e dar a sacrifício a Baal e o outro sacrifício a Deus, e fizeram aquele altar, mas ele diz: não pode colocar fogo, o fogo vai vir em resposta do Senhor. E sabe o que narra? Que eles começaram a invocar o Deus Baal, e começaram a invocar, e clamaram. Chega um momento que o profeta começou a zombar deles: grite mais alto, talvez o Deus Baal está dormindo, grite mais alto, talvez ele esteja de férias. Nos tempos de hoje, seria preso por bullying. Mas não foi isso o que aconteceu.
Ele enfrentou aqueles 450 homens e zombaram dele cada vez mais, e zombando, e zombando. Depois de meio-dia, de tanto ele rir daquele pessoal, ele disse: agora é comigo. Ele começou a levantar um altar, e ele pegou 12 pedras, que simbolizam as 12 tribos de Judá, e fez um rego, e colocou ali, e mandou despejar água. Aí, olha a conversa do profeta Elias com Deus. No versículo 30 ao 39 do capítulo 18, por favor, vamos acompanhar. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim, todo o povo, e chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, as 12 tribos. Tomou Elias 12 pedras, e segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, no qual viera a palavra do Senhor, disse: Israel será o teu nome. E com a pedra edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei isso outra vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Quando se achegou a hora da oferta aos cereais, o profeta aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu o Senhor: responda-me, para que o povo conheça que tu és Senhor, e Deus que fizeste voltar ao seu coração. Então caiu o fogo do céu, e consumiu o holocausto, as lenhas, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava ao rego. O que, vendo todo o povo, caíram em rosto e terra e disseram: ó Senhor Deus, o Senhor é Deus. Que momento maravilhoso, né? Eu gostaria de presenciar esse momento. Deus falando e Deus respondendo aquele servo, aquele profeta dele. Mas nada é flores. Quando o fogo consumiu aquele altar, ele pegou os 450 profetas de Baal e mandou matar a todos. O que aconteceu? Aquela Jezabel, aquela mulherzinha que o rei casou com ela, ela que mandava e desmandava ali. Quando ele ficou sabendo, e o rei Acabe presenciou aquilo tudo, provavelmente ele falou assim: eu vou contar para minha esposa o que você fez. E Elias, conhecendo a má fama daquela mulher Jezabel, o que ele fez? Correu, ele deu linha, ele teve medo e correu. Imaginem vocês, um homem chamado por Deus, um homem que afrontou aquele rei, um homem que Deus tinha preparado para ele algo tão especial, que os corvos iriam alimentar, que a água ali não ia faltar. Depois aquela mulher, a viúva, iria alimentar. Ele iria fazer o quê? Curar aquela criança, ele ia ressuscitar aquela criança. E logo após, Deus deu um grande feito na vida dele. Obrigado, Mateuzinho.
Deus faz algo especial. Faz com que ele confronte 450 profetas de Baal e mata todos. Mas quando ele vê aquela mulherzinha, ele dá linha. Ele foge dela. E você, tem fugido de alguma mulher? As nossas irmãs são maravilhosas, mas as outras aí, pode fugir mesmo. E ele fugiu. Ele fugiu daquela mulher. Ele teve medo. E eu não entendo, e você também não entende, porque você não estava lá. Você não conhecia aquela mulher. Mas ele teve medo. E ele fugiu daquela mulher. Quando ele ficou com medo, ele fugiu para uma cidadezinha e deitou debaixo de um cimbro, é uma árvore pequena, e ali ele começou a descansar. Aí o anjo do Senhor veio até ele e o alimentou. Ele comeu e pela segunda vez ele dormiu. Pela segunda vez, Deus mandou o anjo novamente. O que ele fez? Ele se alimentou, mas o anjo disse: coma muito, porque a sua caminhada é longa. Ele se alimentou e ele foi para um lugar tão longe, onde se deparou em uma caverna. Ali já não tinha mais nada. Ali ele só estava escondendo das pessoas. Ali ele não queria ver mais ninguém. Ali ele se encontrava atemorizado e com medo daquela mulher. Sabe o que o Senhor fez? O alimentou naquela caverna. E o Senhor começou a conversar com ele. Naturalmente, Deus iria ver as lamentações daquele profeta. E ele começou: ó Senhor, eu fui zeloso com o Senhor, eu obedeci o Senhor em tudo que o Senhor quis, mas aquela mulherzinha, ela quer tirar a minha vida. Por isso eu vim para cá, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Só eu enfrentei o rei e os profetas de Baal. E o Senhor, escutando aquela conversa toda, o Senhor poderia ter falado com ele: o poder que eu te dei era para você enfrentar 10 mulheres, não era uma só mulher. Mas uma coisa aconteceu, gente. Depois de ter se alimentado, o Senhor começou a falar com ele. E agora, a conversa não era tão boa mais. Era Deus e o profeta. Algumas vezes é eu e Deus, você e Deus. No versículo 13 diz o seguinte: ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa e saiu do poço à estrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E agora estão tentando me matar. Disse-lhe o Senhor: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando ali chegares, unge a Israel, rei da Síria, e a Jeú, filho de Nazim, ungirás rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Zafá, de Abel-meon, ungirás profeta no teu lugar. Sabe, irmãos, essa caverna espiritual
que muitas vezes eu e você entramos nela, onde às vezes nós não entendemos os desígnios de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós, desculpem, nós demos um chilique espiritual. Se eu não fizer, nada vai acontecer. Se eu não fizer, quero ver quem que vai fazer. Nós falamos que no meio da Irmandade nós temos muitos pais na fé. Mas vocês já prestaram atenção que nós temos muitas mães na fé também? Nós já tivemos Edith, nós já tivemos Dona Gabriela, nós já tivemos Dona Maria, nós já tivemos Dona Maria, mãe da nossa irmã auxiliadora, que como? Essas mulheres me ajudaram. E quando a Bíblia fala para a gente se achegar aos irmãos com mais experiência, façam isso, irmãos. E numa dessas conversas com a nossa irmã Maria da Luz, algum dos servos chegou para ela e disse: olha, irmã Maria, eu já não estou aguentando mais fazer esse serviço. Está ficando pesado demais para mim. E a irmã Maria, com a sabedoria que Deus ouviu, e ela falou assim: ô meu filho, se está pesado para você, larga esse serviço. Porque o serviço não é seu, o trabalho não é seu, as ovelhas não são suas. As ovelhas são de Deus. E se você não quiser fazer o serviço, meu filho, Deus vai levantar alguém para fazer o seu serviço. Que você acha o seu serviço pesado. Às vezes você e eu temos questionado a Deus por que está acontecendo isso com a minha vida. Talvez você já questionou Deus. Eu já questionei Deus. Porque Deus, o Senhor está me permitindo passar por essas coisas. Eu não tenho essa bagagem espiritual. Eu não tenho essa força espiritual. Quando eu perdi a minha esposa, eu estava com 2 crianças para cuidar. E eu comecei a conversar com Deus. Sabe o que Deus me respondeu? Você não vai estar sozinho. Eu vou mandar pessoas para te ajudar a criar as suas filhas. E até então, irmão, não tem faltado ajuda para minhas filhas. As irmãs e os irmãos me apoiaram de tal maneira que eu fiquei tão agradecido. Mas eu caí naquele momento de caverna, naquele momento onde era só eu e Deus. E eu comecei a negligenciar alguns trabalhos espirituais. E eu me apeguei tanto a cuidado das minhas filhas, que eu estava esquecendo que eu precisava cuidar da parte espiritual. O nosso irmão Dejair, que alguns conhecem, que homem valoroso, que homem de fé. Ele disse o seguinte: Carlinhos, você é um bom pai, você foi um bom marido, mas continue sendo esse pai. Volte para a palavra do Senhor.
Traga os seus filhos para a escola dominical, que nem você e nem as suas filhas estão vindo. No momento, irmãos, eu fiquei irado. Eu falei, puxa, será que esse irmão não está vendo a luta, a minha dor que eu estou passando? Eu entrei no momento de caverna, naquela caverna espiritual. Eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a restaurar a minha vida espiritual, a vida dos meus filhos também. Estava na hora, irmão, de eu sair daquele marasmo espiritual. Vinha à igreja e voltava para casa. Estava na hora, irmão, de eu sair daquele coma espiritual. Aquele coma espiritual estava me atrapalhando, estava me consumindo. Eu voltei os olhos para o Senhor. Eu não sabia os planos que Deus tinha para a minha vida. Mas hoje eu compreendo os desígnios de Deus. Eu sei que Deus é poderoso, que Deus é misericordioso. Ele vai nos mandar ajuda na hora certa. A caverna espiritual que você está se encontrando, você precisa resolver os seus problemas com Deus. Você precisa falar com Deus. Está na hora, irmão, de você despertar para o seu trabalho espiritual. Não deixa passar mais 1 ano, 2 anos. Está na hora, irmão, de você ouvir a voz de Deus naquela caverna. Deus permite que eu e você entramos na caverna. Mas Deus está querendo e permitindo que você saia daquela caverna. Essa caverna é uma caverna que você vai se encontrar com Deus. Se você e eu não quisermos fazer o trabalho espiritual do Senhor, com certeza Deus irá colocar outro em seu lugar. E eu não estou falando simplesmente de uma pregação, eu não estou falando de louvores, eu não estou falando de tomarmos a ceia. Alguns ministros que ministram todos os domingos aqui, que o verdadeiro trabalho não está no púlpito de adoração, está no nosso dia a dia com o nosso Deus. O meu único pedido que eu faça: se encontre com Deus na sua caverna e deixa Deus te libertar para o trabalho do Senhor. Que Deus abençoe a todos.